queridos, tem processo de sofrimento cuja causa está aqui agora, eu gerei agora, e tem processo de sofrimento que eu gerei lá no passado. Percebeu, gente? Então, vou dar um exemplo aqui. Não é? Digamos, alguém que abusa da alimentação ou abusa da bebida. Então, ele passa 50, 60 anos abusando da alimentação. Abusando da alimentação. Ou abusando da bebida. Ele pode viver a vida inteira sem nenhum problema orgânico. Sem ter nenhum problema. Mas numa nova existência, como ele machucou o sistema digestivo dele, como ele feriu não só o corpo físico, mas as estruturas do perispírito, o que vai acontecer? Uma próxima existência, ele virá com essa área digestiva fragilizada. Então a pessoa vem, ela não bebe, alimenta regradamente e mesmo assim ela adoece e tem um estômago fragilizado. Então, quando a espiritualidade vê alguém nesse processo de sofrimento, vamos lá auxiliar, vamos ajudar. Mas para ajudar, você tem que saber o processo do sofrimento. Qual que é o processo? Como que aquele espírito chegou naquela situação de sofrimento? Vocês estão entendendo? Como que ele chegou? Então, por isso que para auxiliar, para os amigos espirituais auxiliarem, é preciso um estudo. Por que é preciso um estudo? Porque ninguém pode ser isentado da lei divina. Ninguém foge da lei divina. A pessoa pode fugir da lei humana. Mas da lei divina, ninguém foge. Porém, a lei divina não é só justiça. A lei divina é também misericórdia. Então, nos próprios mecanismos da lei divina está a misericórdia. Então, toda vez que os espíritos vão auxiliar alguém, eles precisam ter o processo na mão. Precisam saber quais são as causas daquele processo. Se eles não avaliarem as causas, eles podem assumir uma postura piegas, uma postura infantil diante da dor. Perceberam, gente? Então, por isso que ele está dizendo, é no Ministério do Auxílio que todos os processos de sofrimento são estudados. Ok? Então, eu queria compartilhar uma coisa aqui agora com você. Presta bastante atenção. Você que está digitando aí, para um pouquinho. Escuta isso aqui. Quando você estiver passando por uma situação difícil, quando você estiver passando por uma situação de sofrimento, de dor, tem uma maneira de você pedir a Deus, de você fazer uma prece, que é uma maneira mais profunda. É a fé raciocinada. E assim, você diz assim, meu Pai, Deus, eu sei que existe um processo perfeito,
regendo essa experiência de dor que eu estou vivendo. Eu sei disso, meu Pai. Eu sei que esse processo, que essa experiência de dor que eu estou vivendo, está sob a sua tutela. Que a tua justiça soberana está coordenando. Então eu te peço, Pai, que nos processos da tua lei, a misericórdia possa atuar em meu favor. Me dá a oportunidade, Pai, de resgatar pelo amor e não só pela dor. Me dá a oportunidade de trabalhar pela minha melhoria, de trabalhar em favor do meu próximo, para que eu possa purificar minha alma e regenerar o meu espírito, não somente pela dor, mas também pelos processos do amor. Esse é um pedido inteligente. Esse é um pedido inteligente. Porque aí você está possibilitando que o seu caso seja estudado pelos amigos espirituais. Que o seu caso seja avaliado. E você está se abrindo. Porque não adianta você assumir uma postura de falar assim: ah, eu sou uma vítima, Pai, me livra disso. Eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira, meu Deus, e envie uma solução para o meu problema. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu preciso estabelecer uma parceria com Deus. Porque a dor, ela tem um propósito. Qual que é o propósito dela? Nos educar, nos transformar, nos aprimorar. Então, se você, no momento que você está passando pela dor, se você se compromete perante Deus de ajudar no processo, de ajudar, de auxiliar no processo da sua própria melhoria, a experiência ela pode ser encurtada. Você não vai ser tirado da prova nem da expiação, mas ela pode ser encurtada. Por quê? Porque você está receptivo a aprender. Você se torna um aluno e uma aluna dócil, obediente, resignado. E aí você faz o quê? Você encurta o processo. Você facilita o processo. E mais, você facilita o auxílio. O auxílio. Né? Então, isso é muito importante. Gente. Isso é fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. Eu entendo que existe uma justiça divina, eu entendo que eu não sou vítima, não está acontecendo nenhuma injustiça comigo, alguém pode estar fazendo uma injustiça. Percebe, gente? Alguém pode estar metendo os pés pelas mãos e fazendo injustiça comigo. Então, essa pessoa que está fazendo injustiça comigo, ela está contraindo um débito perante a lei divina. Mas, se ela conseguiu me prejudicar, é porque a lei divina permitiu. E se a lei divina permitiu, existe uma razão e um propósito divino para isso. Existe um propósito divino nisso. Senão, a providência divina não permitiria que a maldade daquela pessoa atingisse você. Ou que um
um acontecimento, que uma circunstância chegasse até você. Não é? Então, isso acontece na atual encarnação e nós não lembramos da causa. Por quê, gente? Por que você não lembra? Por que você não lembra? Sabe por quê? Porque um dos elementos do resgate é a gente trocar de posição. É a gente experimentar a mesma angústia que alguém experimentou quando nós fomos o agressor. Quando nós fomos o agressor. Percebeu? Por quê? Porque quando somos nós que estamos agredindo, a gente não sente. Você sente? Quando você está machucando, prejudicando alguém, você sente. Tem gente que até ri, sente até alegria. Não dói, é claro. Claro que não dói. Dói em quem apanha, não é mesmo? Então a providência divina nos coloca numa posição em que nós vamos receber de volta aquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos. E aí o que acontece? Aí nós vamos entender que o mal não merece as nossas mãos. O mal não merece a nossa boca. O mal não merece os nossos ouvidos. O mal não merece o nosso coração. A gente precisa deixar de ser um instrumento do mal e nos tornarmos um instrumento do bem. Então, tá vendo como é que isso é complexo? Como que é complexo? Existe um processo por trás do sofrimento. Existe um processo, gente. Existe um processo. E outra coisa, meus queridos, eu vou falar uma coisa aqui que parece simples, mas as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. Quando você encarnou, você veio, fez uma programação que iria encarnar, e na programação da sua encarnação, existe uma programação da sua desencarnação. Faz sentido isso? Faz, né? Faz sentido. Então, a mesma programação que contemplou a sua encarnação, ela contempla também a sua desencarnação.